Bem-vindos todos. Obrigado por se juntarem a mim. Nessa semana, na Coreia do Sul, um encontro muito aguardado entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, resultou no que muitos estão chamando de uma trégua limitada em um longo e amargo conflito comercial. Os dois líderes chegaram a um acordo modesto que reduz algumas tarifas e retoma o fluxo de exportação de soja americana para a China. Mas um acordo mais amplo e abrangente ainda está longe de ser alcançado. Trump descreveu as conversas com Xi como incríveis e as avaliou em 12 de 10. Mas vamos lembrar, 90% do que vimos e ouvimos na grande mídia é simplesmente encenação geopolítica. Eu enviei vários vídeos interessantes do encontro no meu canal do Telegram. Para quem quiser se manter atualizado ao longo do dia, é um ótimo recurso. Sou muito ativo no Telegram e vou deixar o link abaixo. Mas a forma como a mídia ocidental tratou a reunião foi realmente notável. Veja só, a CNN diz que a China sai ganhando independentemente do resultado. O New York Times chama isso de uma grande vitória para Pequim. O Guardian afirma que os Estados Unidos foram o valentão que finalmente levou o troco merecido. E o Financial Times reconhece que a China é uma rival de igual para igual. Então, considerando tudo, talvez essa não tenha sido uma reunião nota 12 de 10, afinal. Agora, vamos nos concentrar nos principais pontos. Primeiro, Xi Jinping começou a reunião expressando seu apoio ao diálogo bilateral entre os Estados Unidos e a China. Ele disse que os países podem e devem se apoiar pacificamente e que não concordar em tudo é algo bastante normal nas relações exteriores. Ele também enfatizou a normalização dos laços entre os Estados Unidos e a China, apesar das disputas comerciais em andamento. Dadas as nossas diferentes condições nacionais, nem sempre vemos as coisas da mesma forma. É normal que as duas principais economias do mundo tenham atritos de vez em quando. Você e eu, à frente das relações China e Estados Unidos, devemos manter o rumo certo e garantir a navegação estável do grande navio das relações entre China e Estados Unidos. Sempre acreditei que o desenvolvimento da China anda de mãos dadas com a sua visão de tornar a América grande novamente. E nossos dois países plenamente capazes de se ajudar mutuamente de sucesso e prosperar juntos. Muitos observadores apontaram a reação bastante reservada do presidente Xi Jinping quando os dois líderes apertaram as mãos. Como se pode ver aqui, praticamente não há emoção no rosto de Xi, pelo menos nenhuma que se possa perceber. Diferente da linguagem corporal de Trump, que é muito expressiva. Trump anunciou que reduziria as tarifas sobre produtos chineses em 10% em troca de Pequim, concordar em retomar as compras de soja dos Estados Unidos e manter o fluxo de minerais de terras raras para as indústrias americanas. Você sabe, Trump, que impuntiz da tarifa yuan 5% no que te estava portagem, o que é uma tarifa alta. E com base nas declarações dele hoje, eu reduzi em 10. Assim, a reunião realizada durante a cúpula da APEC pareceu cordial, mas muito cautelosa. Os dois líderes conversaram por cerca de 2 horas em seu primeiro encontro presencial em 6 anos. Trump elogiou Xi como um grande líder de um grande país e fez vários elogios a ele. Xi Jinping afirmou que o desenvolvimento da China e a agenda MAGA dos Estados Unidos não eram objetivos incompatíveis. Ele se mostrou muito positivo quanto às perspectivas de desenvolver relações mais normalizadas com os Estados Unidos. Mas por trás das gentilezas diplomáticas, existe uma teia complexa de concessões econômicas e geopolíticas. O cerne do acordo gira em torno de algumas concessões-chave. Primeiro, Washington concordou em suspender a polêmica regra dos 50%. Uma medida introduzida em setembro de 2012 que ampliou massivamente o número de empresas chinesas incluídas na lista negra sob sanções dos Estados Unidos. A regra havia, na prática, impedido mais de 20 mil empresas chinesas de acessar os sistemas financeiros ocidentais. Em troca, Pequim suspenderá seus controles de exportação sobre minerais de terras raras por 1 ano.
dando aos Estados Unidos acesso a materiais vitais para as indústrias de defesa, tecnologia e veículos elétricos norte-americanas. O segundo ponto que gostaria de destacar diz respeito às tarifas. Trump confirmou que as tarifas gerais sobre produtos chineses cairiam para cerca de 47%. Isso representa uma redução notável em relação à tarifa de 125%, que, é claro, havia sido anunciada durante o dia da libertação. E isso foi, de fato, uma montanha-russa. Então, na prática, a China claramente venceu esta rodada quando se ajustam as tarifas anteriores e a redução parcial da tarifa sobre o fentanil. Analistas estimam que a China agora enfrentará uma tarifa efetiva de 16%, o que é aproximadamente equivalente à tarifa dos Estados Unidos sobre a União Europeia e a Coreia do Sul. Quanto à suposta suspensão dos controles de exportação chineses sobre elementos de terras raras, o comunicado oficial chinês sobre a reunião não menciona nada a respeito desses controles. Portanto, não está totalmente claro qual foi o resultado real da reunião, mas é razoável questionar se a suspensão das exportações de terras raras chegou a ser discutida. Teremos que esperar por novos anúncios de canais oficiais para confirmar se há de fato uma suspensão e, se houver, qual será sua duração, se realmente será de um ano inteiro. O terceiro ponto é que ambos os países concordaram em suspender suas disputas marítimas em escalada. E este é um ponto importante. Os Estados Unidos suspenderão novas sanções e taxas portuárias direcionadas às indústrias chinesas de construção naval e logística. E Pequim, por sua vez, manterá suas próprias cobranças portuárias contra embarcações norte-americanas. Por enquanto, isso sinaliza uma trégua temporária no que vinha se tornando uma confrontação marítima emergente, somando-se a todas as outras tensões entre os Estados Unidos e a China. O quarto ponto diz respeito ao compromisso de ambos os lados em retomar o comércio agrícola. E este também é muito importante, pois beneficia diretamente a base de Trump. Especificamente, as massivas importações chinesas de soja dos Estados Unidos serão retomadas. Então, novamente, em essência, os Estados Unidos agora vão colocar seus agricultores de volta aos negócios, depois que a China, é claro, havia mudado para o Brasil e a Venezuela para comprar soja no início deste ano. O Ministério do Comércio da China, em seu comunicado oficial, descreveu as negociações como construtivas e afirmou que ambos os lados chegaram a um consenso sobre a ampliação do comércio de produtos agrícolas e o tratamento adequado de questões empresariais. Essa última expressão, tratamento de questões empresariais, acredita-se fazer referência a disputas em andamento envolvendo grandes empresas como Huawei, Nvidia e Nexperia. Eu, na verdade, tenho um vídeo inteiro no meu canal sobre a Nexperia e a apreensão ilegal de seus ativos pelo governo holandês. Então, dê uma olhada se você não conhece o caso. Dito tudo isso, foi realmente uma reunião histórica? Eu diria que não resultou em nenhum avanço significativo. It did not yield any breakthrough results. Trump, for his part, said that he plans to visit China. Trump, por sua vez, disse que planeja visitar a China em abril de 2026 e depois receberá Xi Jinping nos Estados Unidos. Ele descreveu o encontro como 12 de 10, como mencionei, e afirmou que teremos um ótimo relacionamento com a China por muito tempo. Mas isso é discurso de venda e, claro, tática de venda. A realidade continua muito mais contida e incerta. O que vimos em Busan foi algo novo, um arranjo mais recíproco, com os Estados Unidos provavelmente reconhecendo que já não podem mais ditar ou realmente controlar os termos da relação bilateral. E, claro, reconheceu-se que os Estados Unidos não estão mais realmente no comando, por assim dizer. Ainda assim, grandes linhas de fratura permanecem. Still, major fault lines do remain. The agreement does not address deeper issues, such as Taiwan. O acordo não aborda questões mais profundas, como Taiwan, exportações de inteligência artificial ou a guerra tecnológica mais ampla entre as duas nações. A disputa sobre o TikTok continua sem solução, com ambos os lados apenas prometendo lidar com ela adequadamente no futuro. E, embora Trump tenha sugerido que um acordo abrangente está a caminho, ele admitiu que as negociações continuarão por muito tempo. Portanto, é claro que ele não alcançou exatamente o resultado que esperava,
E é claro, vimos que a China estava claramente no comando nessa situação. Por enquanto, a conclusão é clara. Trump e Xi não encerraram a guerra comercial. Eles podem ter apenas apertado o botão de pausa. Os Estados Unidos suavizaram as tarifas e a China, supostamente com base na cobertura da mídia norte-americana, suspendeu restrições importantes sobre minerais de terras raras. E ambos os lados concordaram em voltar a conversar pessoalmente dentro de alguns meses. Então, isso pode ser um resultado positivo. Eu diria que é bastante notável que os Estados Unidos e a China não tenham discutido o comércio de petróleo bruto com a Rússia, algo que Trump, é claro, normalmente teria usado como forma de pressão. Mas, em vez disso, ficou muito claro quem estava no comando, e não era a delegação dos Estados Unidos. Talvez seja por isso que Trump tenha decidido não mencionar o comércio de petróleo bruto da China com a Rússia, para evitar piorar ainda mais a situação. Muito obrigado por assistir. Espero que tenha gostado desta rápida atualização e também espero que considere apoiar meu trabalho. Torne-se assinante no YouTube ou no Patreon. Você encontrará os links abaixo. Tenha um ótimo resto de dia e nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais!